Vamos começar, gente? Boa noite para todo mundo que está aqui, para todas, todos e todos. A gente segue para mais uma aula desse laboratório de projetos, produção, né, barra produção, dentro do nosso laboratório de gestão e produção cultural, com o Zé Renato, com o Cassiane, e sem mais delongas já vou passar para eles. A gente termina a aula às 22, faz um intervalo no meio do caminho, para tirar nosso registro, tomar uma água, dar uma descansada. E aí, lembrando só para quem for comentar e entrar na aula, fazer sua audiodescrição. Eu sou a Adriana, tenho 34 anos, sou uma mulher negra não retinta, hoje estou com uma camiseta bordô, do Povo da Cultura, estou com um fone de ouvido desses grandes, de tapar com o ouvido todo, estou com o cabelo preso, tenho um cabelo crespo volumoso. Estou na sala do escritório da minha casa, no fundo é uma parede branca, com uma plantinha suspensa, um quadrinho, 2 armários, um branco, um cinza e amarelo, para colocar livros, e em cima umas malas antigas. Bora para a aula, seja gostoso para todo mundo que está aqui, um espaço de troca. Contigo, Zé. Zé e Paz. Então, vou pegar a palavra. Sou Cassiane, sou uma mulher de pele clara, de cabelo castanho repicado até os ombros. Estou hoje com batom vermelho, brincos vermelhos, um fone de ouvido preto. Estou com uma camiseta branca, com uma estampa, mas não dá para ver a estampa. E no fundo eu tenho uma parede branca com alguns quadrinhos e uma maraca na parede. Tem um mancebo com bolsas e chapéu e uma porta, a porta do meu quarto escritório. Passa a palavra, Zé. Boa noite a todos, todas e todes. Eu sou Zé Renato, sou um homem branco, careca, bastante careca, cabelo começa a crescer um pouquinho, mas bastante careca, grisalho no que tem, barba grisalha, bigode preto, uso óculos, tenho a testa grande, pele clara, branco. Estou usando uma camiseta branca, um fone de ouvido preto. Estou aqui no escritório da minha casa também. Atrás de mim tem uma parede branca com um quadrinho. Dá para ver ali um pedaço de um armário em cima, onde guarda algumas coisas. E atrás de mim tem uma mesa com alguns objetos, que é uma mesa aqui de escritório. E do outro lado tem a porta de saída, que é uma porta de vidro que dá para o quintalzinho aqui de casa. Bom, a gente agora vai continuar ali de onde a gente estava semana passada. Então, aproveitando também essa fala que o Pedro fez, a gente tem algumas coisas aí das aulas da Cassiane com as aulas que eu vou dar, que as coisas a gente até em algum momento, uma parte da gente fazer tudo junto, é exatamente porque elas se cruzam em algumas coisas, né? Então, a gente quis os dois estarem nas aulas dos dois, exatamente para poder ampliar essa troca que para a gente interessa entre nós dois, assim, é legal, é gostoso, mas também exatamente para poder ir se complementando nas experiências de cada um, mesmo naquilo que a gente às vezes dá uma retomada das coisas, né? Mas como a gente falou na semana passada, ali assim eu tô. Só um lembrete para a gente, todo mundo ficar ligado. Essa aqui é a nossa última quarta-feira desse módulo junto nós dois, né? Porque na semana que vem é na segunda e na quarta é feriado, é 2 de novembro. Então a gente tem aula hoje quarta e as próximas 2 segundas. Essas aulas aqui comigo e com a Cassi, a aula é hoje e as próximas 2 segundas, quarta da semana que vem, não tem, porque é feriado 2 de novembro. É dia de finados, onde a gente enterra o Bolsonaro para todo sempre. Bom, as próximas aulas, só para ajudar a registrar na memória, né? São no dia 31 de outubro, dia das bruxas, numa segunda-feira, e dia 7 de novembro, também uma segunda-feira, tá bom? Tá, é isso. Então, essa é a última aula de quarta-feira. Mas como a gente estava comentando, então, assim,
tem algo do assunto de nós dois que se intercambia, né? Que tem intercâmbio e tem uma mesma natureza de lugar, mas assim, a Cassi trouxe uma coisa que é um pouco mais pensamento, conceitual, estrutura, e eu estou tentando trazer um pouco mais essa coisa do nosso cotidiano, do dia a dia, né? Da prática, da hora que a gente vai fazer as coisas, a gente como produtores, em qualquer escala que a gente se entenda como produtores. Eu sou artista, eu sou uma produtora, eu sou uma empresa, mas eu estou, né, nesse universo de produção. Então, a gente, na semana passada, na aula passada, na segunda-feira, a gente chegou até aquele ponto em que a gente discutiu aqueles modelos que organizam as formas que a gente tem de financiamento, né? Aí, hoje, a gente vai começar a entrar, então tá, como é que eu peço aquilo? Como é que eu pleiteio no meu cotidiano? Como é que eu solicito? Que caminhos eu tenho para fazer um pedido de recurso para o desenvolvimento do meu projeto? Porque a gente está falando de projetos e no momento em que a gente está falando aqui da produção é como é que eu consigo dinheiro para fazer? Então, a gente chega nesse momento, né? Em geral, isso vem, via de regra, a grande maioria dos lugares, quase todos eles, a grande maioria, por um projeto. Eu preciso apresentar um projeto para uma instituição privada, pública, governamental, internacional, um parceiro, um amigo, meu pai, a galera do crowdfunding. Eu tenho que apresentar alguma coisa para essas pessoas, né? Tem que dizer o que eu quero, né? E isso se dá na elaboração de um projeto. Então, hoje a gente vai passar um pouco por aí, né? Eu vou colocar aqui a tela, deixa eu abrir o arquivo aqui, vou compartilhar, já vi que eu já estou habilitado. Espera aí. Eu só não deixei o arquivo aberto, né? Então, vamos aqui. Chegou. Bom, quando a gente fala de montar um projeto, no Brasil, nossa realidade, a gente, quando inventou este negócio, a gente inventou muito em cima daquilo que governo conhecia como perspectiva de distribuição de recurso ou de financiamento, que é a lei de licitação, que é a lei 8666, que muita gente chama que é a lei do demo, né? Que é uma das leis mais complicadas, chatas e burocráticas que a gente tem no Brasil, mas que é a que rege. E ela rege desde fazer caderno para a escola pública, até construir pontes, edifícios, prédios e estradas, até fazer um projeto de criação de dança. É a mesma. E isso é um dos complicadores que tornam a coisa para a gente bastante, muitas vezes, muito difícil. Muita gente tem muita dificuldade de atuar nesse lugar, porque é um negócio que é complicado. A gente vai passar por alguns aspectos aqui. Então, o que a gente acabou desenvolvendo é um projeto, é um modelo de trabalhar com isso, que é um modelo muito acadêmico. Nosso modelo ele tem uma forma de um projeto de pesquisa. A gente tem quase que formular uma tese para apresentar um projeto de desenvolvimento de um projeto cultural. A gente tem quase que fazer uma tese de apresentação, objetivo, justificativa, e é isso que está dado na maioria dos casos. Eu falo na maioria dos casos, a gente vai tratar desse caso, que é a regra geral, e vai falar de algumas coisinhas que às vezes aparecem, né? Que às vezes tornam a coisa um pouco mais
simplificada ou de um modelo um pouco mais humano e mais amplo, na real, né? Então, a gente tem que fazer essa tese e tem tanto elemento que a gente tem que colocar que é quase que muito... Eu sinto que, para a gente conseguir um negócio em cultura, a gente tem que dar muito mais informação, muito mais elemento para o financiador, para o financiamento, do que se a gente fosse fazer uma obra. Entende? Eu vou fazer 1000 cadernos, vou fazer caderno para 1000 alunos da escola. Meu, é 1000 cadernos, é tamanho A4, é espiralado, tem 100 folhas, ele é pautado ou não é pautado, ponto, acabou, e vou entregar 1000 cadernos, né? A gente, na área de cultura, eu sinto que às vezes a gente tem que entregar tanta coisa, né? É tanto elemento, que é excludente. Ele é, por princípio, excludente, gente. Isso é uma coisa que a gente tem que ter consciência. E Aldir Blanc deixou isso muito, muito, muito nítido para a gente. Então, ele é um modelo em que, para a gente participar do negócio, já não é todo mundo que consegue. Eu já tive muito caso, tanto de artista que procurou falar, meu, eu quero participar disso, eu acho que tem a ver. Eu não sei o que fazer. Né? Quem trabalha na produção executiva, administrativa, como eu e Cássia, a gente passa muito por isso. De gente, meu, eu tenho uma ideia legal, mas eu não sei nem por onde eu começo para participar disso. Né? Também por isso, também porque a gente tem um modelo que é complexo, que é chatinho, que é excludente, eu efetivamente tento... A Renata já trouxe esse debate, eles já tiveram isso em aula? Não, estou só comentando o que você falou, né? A Renata Tá. trouxe justamente isso, né? Dos modelos serem excludentes e tudo mais, só complementando, né? O que você falou. Né? Então, é isso. Então, tem esse... E é muito maluco, porque na Lab, por exemplo, como tinha uma situação emergencial, teve muito lugar que descobriu maneiras mais simples de fazer isso. Quer dizer, ela pode ser mais simples. E essas são algumas das exceções que a gente vai conversar também, né? Mas é um pouco por isso que eu também insisto numa coisa de que, assim, na medida do possível, no que seria o melhor para... Eu sinto que seria o melhor para... E é muito difícil isso, mas o melhor seria... Eu tenho o projeto independente de ter edital para mandar ou não. Porque parte daquela análise que a Cassiane trouxe para a gente, né, que é qual é o meu sonho? O que é que eu quero fazer a longo prazo, independente de ter um edital que vai me dar um recurso para fazer um pedaço da coisa por 1 ano, por 8 meses, por sei lá quanto tempo, qual é o meu sonho de maneira ampla, né? Se a gente tiver isso nítido e desenhado, e eventualmente até escrito em alguma escala, quando abre um edital, eu consigo entender se ele cabe ou não, se ele serve ou não, e até se ele não tem nada a ver com aquilo que eu quero fazer. Porque a gente também conhece muito artista, que é um pouco até uma crítica que foi feita já, né, aqui pela Cassi, que é manda para tudo quanto é lugar. Todas as coisas a pessoa manda, assim, abre os PROACs, deixa eu olhar todos os PROACs, se tem alguém que não é do estado de São Paulo, PROAC é o programa do governo do estado de São Paulo, que esse ano abriu 50 editais diversos, de linguagens, características, territórios diversos, e que ele permite que eu, proponente, me inscreva em todos eles, se eu tiver assunto. Se eu tiver assunto, eu posso me inscrever em todos eles, né? Isso gera em muita gente que eu convivo, inclusive, uma coisa, quero olhar todos para ver todos que eu posso mandar. Vou tentar tudo que eu puder, né? E isso eu acho que a gente precisa ponderar, assim, se vale a pena. Porque às vezes você fala, tem um prazo ali de 30, 40 dias
que são esses tempos de inscrição dos projetos, será que vale a pena você mandar 10 projetos? Ou vale a pena você focar em 1 ou 2 e aprofundar para ter ele mais coeso, consistente para uma avaliação? Por outro lado, se você manda para todos, você também pode ter mais chance. Quer dizer, é uma análise que cada um faz aí no seu universo. E outro aspecto que eu acho bem importante da gente pensar quando está falando disso é que, lembrem-se sempre, quem lê o nosso projeto não necessariamente nos conhece. Existe algo do regramento dos editais públicos que é a análise pelos pares. Então, editais de dança são pessoas ligadas à dança que fazem mais algum funcionário público. Editais de teatro são pessoas do mercado de teatro que vão fazer análise, mais um ou 2 funcionários públicos também envolvidos, artes visuais, cinema, qualquer coisa assim. Quer dizer, a importância de que quem olhe para isso tenha conhecimento da área específico para poder fazer análise, mas essa pessoa não necessariamente me conhece. Então, eu tenho que ter um texto, eu tenho que colocar uma narrativa muitas vezes as pessoas não conhecem o próprio histórico. Fala mais, Adri. Você consegue abrir e falar? Queria entender o que é isso que você está falando, Adriana Rodrigues. Oi, Zé. Não, Oi. aproveitando a tua fala, das pessoas se inscreverem em todos os editais, no caso, aí a gente viu muito isso, as pessoas parecem que não conhecem o próprio histórico, entende? E acha que eu sirvo aqui, cabe ali. Pá, mas qual que é teu histórico? Cara, você é de dança, você é de teatro, você é de artes visuais, você não é de tudo. E depois o histórico dela mesmo. Sim, o histórico dela, do coletivo, seja lá como você quiser colocar, mas a pessoa não conhece o próprio histórico, entende? A pessoa acha que ela é capaz de entrar em tudo. E depois questionar, tirei nota 5. Pá, mas você tirou nota 5 por quê, cara? Teu histórico era de artes visuais? Não é? Então, aí vem toda aquela reclamação de sempre. Eu sei, assim, eu venho fazendo curso com você, principalmente desde o ano passado. Consegui pegar um PROAC pequeno, mas é muito legal, porque eu nunca acreditei. Eu passei por todo aquele projeto de escrito, da gente mandar cadernos e tudo. Então, hoje, até está muito... Não está tão ruim para a gente preencher, mas contanto que a gente conheça o que está fazendo. Senão, não vai funcionar. Eu não posso me inscrever, né, num negócio que não tem nada a ver com o meu histórico, com a minha experiência. Ninguém vai aprovar isso. Não tem como. E aí você escuta, ai, não sei o quê, tirei nota 2. Óbvio, cara. É muito difícil. O profissional está muito complicado. Entendeu? Se não abrir a cabeça, se não estudar um pouco, se não ler um pouco, não vai sair do lugar. Não vai. E não adianta reclamar. Não adianta, porque não sabe o que está mandando. Só, tá bom, chega. Falei muito. Eu entendi, Adri, eu concordo com você, sim, assim, tem isso, tem gente que eu mesmo conheço que fala, vou mandar para tudo quanto é lugar, é isso. Eu acho que tem todo sentido isso que você está falando, que é entender que lugar, qual é o meu lugar de fala, né? De certa maneira, é de onde que eu manifesto aquilo que eu produzo, em que lugar faz sentido eu dialogar. Quero expandir o meu diálogo, maravilha. Quero cruzar com outras coisas. Sou uma pessoa da arte concreta, de rua, de fazer ações muito concretas e quero experimentar a linguagem audiovisual. Então, agora vou mandar um projeto para a área de audiovisual, pensando em fazer um documentário sobre aquilo que eu faço regularmente. Acho que vale a pena se isso fizer parte do teu histórico, da tua trajetória, daquilo que você está compondo na sua vida agora. Agora, tem isso. Ah, não, também dá para mandar para artes visuais, vou mandar também. Eu, particularmente, não gosto. Apesar de eu ter gente que trabalha comigo que quer fazer isso, a gente acaba mandando. Mas, em geral, é frustrado, acaba se frustrando, né? Assim, porque tem isso. Aí, voltando para esse item que eu estava falando, né? Que, assim, lembrar que as pessoas que vão ler o projeto não me conhecem. Então,
que eu preciso ter um projeto que eu tenho que dar para essa pessoa a quantidade de informação suficiente sem encher linguiça. E esse é um equilíbrio que é delicado para a gente colocar no nosso projeto, né? Como dar a informação necessária, suficiente, para que ela me entenda e, ao mesmo tempo, não ficar enchendo linguiça e não ser um grande devaneio que a apresentação tem 45 páginas para uma pessoa que está lendo 85 projetos, né? Esse é um ponto que a gente também vai treinando. Conforme você vai fazendo, conforme você vai trabalhando com isso, conforme você vai experimentando de um ano para o outro e conhecendo projetos que as pessoas pegaram, você vai criando cancha nisso. André, pode abrir a fala. Oi, boa noite. Eu não vou abrir o microfone que eu tô meio desprevenido, tá? Mas só uma pergunta rápida. Se você não abrir o microfone, a gente não te ouve. Abriu o vídeo, perdão. É a atenção pré-dia 30. Vou dar uma trégua. Estou à base de calmante. Mas, enfim, eu tenho uma dúvida, porque que acontece? Esse ano, eu tentei um PROAC de revitalização de biblioteca, porque eu sou escritor e aí eu fui convidado pela biblioteca daqui da minha cidade para ajudar a escrever o projeto, e, enfim, o projeto não foi aprovado. Mas os projetos que eu já tinha escrito tinha a ver com mostra de artes plásticas e artes visuais, que eu também sou curador. Então, eu exerço essas duas funções. Você acredita que isso possa ter sido justamente por essa questão da falta de foco? Ou seja, o fato de eu ser escritor não significa que eu tenho capacidade ainda para escrever um projeto de revitalização de biblioteca, por exemplo. Talvez seja isso, querer dar um passo maior do que a perna ou dar um tiro cego. André, pode ser tanta coisa. Pode ser isso que você falou, pode ser que a comissão tenha visto o que este cara de artes visuais está mandando um projeto de bibliotecas, e isso não necessariamente ter eliminado o teu projeto, mas ter baixado a tua nota no quesito análise do histórico do proponente. Mas o meu currículo envolve ambos, viu? Desculpa te interromper, mas assim, no meu currículo eu especifiquei que... Porque assim, eu tenho projetos aprovados, mas na verdade eu não tenho tanto, tá? Eu estou começando, eu sou iniciante na carreira, nessa coisa de PROAC, de editais. Eu tenho um projeto aprovado na área de artes plásticas, né? Acho que 1 ou 2, se não me engano, pelo que eu estou conseguindo me lembrar. Mas eu tenho mais atuação como escritor do que como na parte de artes plásticas e artes visuais. Então, não sei se às vezes deixou um pouco a desejar, ou talvez também a falta de experiência, pode ser também, né? Então, André, tem um outro dado aqui que também a gente tem que levar em conta em relação ao PROAC, que é a quantidade absurda de gente inscrita para a quantidade ínfima de projetos que eles contemplam. Então, a gente, só para... Não sei se você, por exemplo, acompanhou o edital de artistas iniciantes, a nota de corte foi 10. Só passou quem tirou mais de 10. De 10 para baixo não entrou. Então, assim, não é... A gente não tem que também... Tem que entender esse lugar que está acontecendo com o PROAC, que eu quero discutir um pouco com vocês também no que ele chegou, né? Tem a ver com, de repente... É muito difícil olhar sem te conhecer, André, te dizer mais profundamente, mas pode ter a ver com projetos com proponentes mais experientes do que você na sua área, pode ter a ver com como é a primeira inserção tua numa revitalização de biblioteca, ter alguma questão do projeto que não ficou tão consistente na análise daquela comissão neste momento histórico. Pode ter a ver com uma questão de comparação com os outros que estavam na concorrência. É muito difícil falar uma coisa, André. É muito difícil.
Não sei se eu te respondi, mas tem vários, não sei se alguém quer comentar de alguma outra maneira, mas tem muitos aspectos nisso. Eu vou fazer um pedido, André. Eu vou fazer pedido para você e para a Adriana, que falou antes, depois abrir de novo, para vocês fazerem sua audiodescrição de vocês dois, que vocês não fizeram. Tanto a Adriana, que falou antes, quanto você, André, por favor. E aí comenta se você quer falar alguma coisa. Tá bom. Bom, eu sou um homem branco de 26 anos, tenho cabelo castanho, estou vestindo uma bata amarela e estou na minha cozinha, que tem detalhes em branco e preto, e é isso. E tem uma janela atrás de mim, uma janela... Enfim, uma janela. Bom, não, respondeu sim. E então, essa questão por exemplo, se eventualmente tem uma pessoa que já teve um histórico de revitalização de biblioteca, então isso já é um fator excludente. Não é que é excludente, é que ele tira 10 e você tira 9,5. Nesse quesito. Então, na soma geral, tipo assim, você tirou 10 em tudo, ele também tirou 10 em tudo. Na experiência de trabalhos na área, ele tirou 10, você tirou 9,5. Teu projeto ficou abaixo do dele. Não é que ele está desqualificado. Não é que teu projeto é ruim. Não é que teu projeto é... Não necessariamente, teu projeto é... Também existe projetos fracos. Não é isso que eu estou falando. Mas eu digo, não necessariamente a exclusão... Quando a exclusão se dá numa comparação com outros 500 concorrentes, é muito difícil falar o aspecto específico. Vai ser nessas minúcias. E aí sim, pode ser que o fato de ter um outro proponente com mais experiência na área, com projetos já realizados na área, ter dado uma diferença ali de 0,5 ponto, 0,3, que fez aquele projeto ir e o teu não. Entendi. Não, beleza, foi respondido. E eu só gostaria de fazer um comentário. Pior do que você não ser aprovado num projeto é você concorrer num edital que tem 5 vagas e você ficar em 6º lugar. Primeiro suplente é muito cruel, né? Mas, assim, felizmente o projeto foi aprovado agora. Vamos começar a execução em breve. E agora é literário. Mas obrigado, viu? Nada. Adriana, você pode fazer sua audiodescrição, querida? Eu posso, claro. Desculpa, gente, eu não vou abrir a câmera, porque eu estou parecendo uma guerrilheira. Eu acho que essa semana meu cabelo não tem um lugar para ficar, de tão nervosa que eu estou com essa eleição. Eu sou uma mulher branca, de 50 anos, estou na sala da minha casa, que é bem colorida, tem uma parede creme com bastante decoração, porque sou estilista, na verdade, né? Sou da área de cultura já faz muito tempo. Que mais que precisa? Aquilo que você não uso óculos, estou descabelada. E é isso, eu acho que não tem muito o que falar. A fotinho aí está parecida, mais ou menos, entendeu? Desculpa, gente, eu não vou abrir. Eu tô parecendo que eu vim de uma guerra. Eu saio na rua parecendo uma guerrilheira, sabe? Assim, eu acho que essa semana eu só vou respirar domingo depois das 8 horas da noite. Eu consegui ficar descompensada. E aproveitando também o que você disse, e aproveitando também a aula da Cassiane, esses processos de avaliação de projeto, eu comecei a entender e ficar muito contente, mesmo não pegando, mas percebendo que a nota está sempre subindo, entende? Então, ele, de certa forma, está tomando um corpo e é nota alta mesmo. Eu cheguei até 9,70 e não pegar. E está tudo bem, porque não tem dinheiro, porque não sei o que lá, mas sinal que está indo por um caminho, mas eu só concorro dentro da minha área, onde eu tenho segurança, sabe? E eu fiquei muito feliz. Lógico, você quer ganhar? Quer. Mas quando você vê que a tua nota está legal, sinal que alguma coisa ali já está melhorando. Né? Isso é um processo mesmo. É o processo. Agora, desistir não dá. Mas também, né? Eu falo, eu tirei nota que, gente, pelo amor de Deus, maior do que gente muito conhecida no mercado, na minha área, e assim, com uma experiência que eu até confeccionei figurino para esse camarada já,
ele assinando o nome dele. E o cara não sabe escrever projeto. Eu tenho 25 de carreira, ele tem 30. E a minha nota foi maior que a dele, histórico. Ele não pegou, nem eu, mas eu tirei a nota maior que dele. Então tá bom para mim, vamos continuar, tá bom? Chega, gente, vamos trabalhar com o Zé, tem muita coisa boa para falar. Tá. Obrigada, Zé. Nada, Adri. Eu acho que a Adriane Scanavês pediu fala e a Cássia levantou a mão, tá certo essa ordem? Zé, peço licença aí para palpitar na sua aula. Eu queria fazer um comentário aí das falas que eu estou ouvindo. A gente precisa prestar muita atenção numa questão que eu acho que o Zé vai entrar um pouco mais para frente hoje, inclusive, que é quando a gente tira uma super nota e diz, olha, eu tirei 10, mas não fui aprovada, mas eu estou com nota 10. É importante, óbvio, olhar para o próprio projeto, entender que ele já está um projeto importante, mas é importante também a gente fazer o exercício de olhar para aquilo que está posto, para aquilo que aparece. Por que eu tiro nota 10 num projeto e não sou aprovada? Será que tem dimensão do quanto este programa, que é o único programa do estado de São Paulo que chega para o interior, ele tem uma demanda muito maior do que ele consegue, de fato, suprir? E a gente não discute isso de certa forma e volta com a discussão para um campo, geralmente, que é da concorrência, de quem é melhor, de quem, o meu projeto é melhor do que o do fulano, a minha nota é maior, ou o que eu fiz, mesmo tirando 10 que eu não passei, o que está de errado, o que está certo. Tem muita coisa aí que a gente precisa olhar, fazer um exercício de olhar para, de fato, onde está o problema, porque muitas vezes o problema não está no nosso projeto. E aí a gente escreve, joga fora o que estava bom, tenta outra alternativa, começa a fazer a adaptação do projeto para entender o que um projeto bom passaria, o que o PROAC quer de mim, o que esse edital quer de mim, para passar de qualquer custo, só que a gente não olha para o que acontece no nosso estado em relação a políticas públicas. O estado de São Paulo não tem política pública de cultura, tem um único programa. E a gente está se debatendo nesse programa. Então, é importante, obviamente, ter uma noção do quanto o nosso projeto está bom, do quanto a gente pode melhorar, quais são as fragilidades, onde a gente pode caminhar melhor, mas ao lado desse exercício precisa ter o exercício de, nossa, como esse programa não dá conta da nossa demanda, de sustentar a cultura do nosso estado. Quanta gente com tantos projetos bons, tirando 10, tirando nota alta e mesmo assim ficando de fora e voltando a discussão para uma concorrência entre a gente, trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Isso é um problema, porque isso nos desarticula e nos enfraquece. A gente precisa saber fazer projeto, mas saber também entender como funciona esse mecanismo e por que alguns ganham e outros não, sendo todo mundo capaz de acessar esse recurso. É só um adendo aí, para que a gente possa refletir sobre esse ponto. Obrigada, Zé. Licença, Zé. Minha fala vai bem, na verdade, no complemento, um tanto do que eu diria, a Adri já falou, então eu acho que só um reforço sobre as comissões, né? Lembrar que, assim, gente, não são robôs, o negócio não é um sistema matemático, né? Tem a interpretação, tem o conjunto dos projetos daquele ano, o conjunto do que pensa aquela comissão de seleção para aquele ano, o recorte que aquelas pessoas estão dando, né? São pessoas, então, por mais que tenha critérios, entra um monte de subjetividades também que estão implícitas, não tem como eliminar as subjetividades, as preferências, o entendimento. Então, por mais que uma comissão de seleção ela seja idônea, seja isenta, né, o conjunto do que está sendo avaliado faz diferença. O meu projeto sendo avaliado num ano, num determinado conjunto, num determinado contexto, é uma coisa, no ano seguinte é outra coisa. Então, essa lógica de que, né, é muito legal quando a gente vê os projetos da gente melhorarem de nota, né, seja no edital que for, dá uma sensação, uma percepção de que, então, o sinal que eu estou conseguindo passar a ideia, estou tendo boas notas, sinal que as pessoas estão entendendo o meu projeto, então acho que isso é um bom sinal. Mas eu gosto de usar uma história que é assim,
o edital 39 do PROAC do ano passado, acho que foi, não lembro mais, foi ano passado, tinha vertente tinha por eixos, né? E um dos eixos era produção cultural e um outro eixo era arte educador. O de produção cultural, eu passei com uma nota baixíssima, e aí eu fiquei até meio arrasada, falei, gente, por que é um negócio tão simples, por que eu passei com uma nota ruim, assim? E um projeto que uma amiga me ajudou, porque eu estava hospitalizada, mas era um negócio muito simples, assim, muito simples, né? E eu passei com uma nota baixa, e aí quando eu fui olhar, um monte de gente tinha passado com nota baixa, um monte de gente. E, em compensação, tipo, sei lá, uma nota abaixo de 7, 6,8, alguma coisa assim. E o meu companheiro, por exemplo, ele teve uma nota altíssima, de 9, e lá vai pedrada, e ele não passou. E aí tem duas coisas. Primeiro, que no grupo de arte educadores, o nível de concorrência, a quantidade de pessoas que estavam concorrendo, era muito maior do que as pessoas que estavam concorrendo de produção. O pessoal do PROAC fez um cálculo, uma estimativa de um número de prêmios para cada eixo, e o de produção foi muito menos concorrido do que o de arte educador. Um monte de gente, por algum motivo, se inscreveu como arte educador. E foi muito concorrido. Gente com notas muito boas não passou. E era assim, uma quantidade absurda de prêmios. Né? Era uma quantidade muito grande de prêmios. A outra coisa é que a gente vê que a comissão de produção, ela foi muito rigorosa. Ela teve um tom de rigor que fez com que as notas, no geral, ficassem mais baixas. Então, não significa que os projetos eram piores. Mas, no conjunto, aquela comissão foi mais rigorosa. Né? Teatro acontece muito isso, a gente vê gente que sabe fazer. Então, eu também olho projetos de outras pessoas que eu gosto, confio, para ver como que a nota da pessoa ficou, para ver se é só eu que caí. Porque esse ano eu tive projetos enviados com nota por volta de 8 e pouco em teatro. Só que, assim, teatro, por exemplo, as comissões são muito rigorosas, porque é uma quantidade muito absurda de projetos. Então, para criar uma escala, eles precisam, né, ser mais ainda rigorosos. Então, nota não reflete, ela nos ajuda a entender, mas ela não reflete em absoluto o que é. Pode ser que o nosso mesmo projeto num ano tenha uma nota boa, no ano seguinte a gente até melhore ele, não, eu não tive uma nota boa, mas não passei, vou melhorar e vou passar. A gente faz ajuste, melhora, e no ano seguinte pode ser que tenha uma nota pior, ou o contrário, porque vai depender de uma série de fatores. Então, só para a gente não entender que não é um jogo matemático, que uma pessoa que tirou uma nota menor que a gente não é porque ela não sabe escrever projeto. Talvez naquele ano ela não acertou tanto a mão, aquele projeto não interessou a comissão, né? E o mesmo vai acontecer com a gente, só para a gente ter uma perspectiva e não achar que é matemático e se frustrar e achar que o problema é com a gente, aí complemento do que a Adri falou. Passa a palavra. André pediu a palavra, por favor. Oi, eu não sei se isso já foi discutido aqui, mas já deve ter sido, talvez eu não esteja me lembrando. Eu não sei, desculpa até se eu estiver sendo meio leigo na pergunta, né? Eu gostaria de perguntar para quem já foi parecerista, para quem é parecerista, se não entendem que seria necessário, até para a gente conseguir sofisticar a nossa, enfim, a nossa atuação, melhorar a nossa atuação, que houvesse um feedback da parte dos pareceristas e da parte do PROAC. Um feedback tipo assim, não foi aprovado por isso, entendeu? O meu parecer é esse, ou seria impossibilitado dada a quantidade de projetos para serem avaliados? Tá, eu vou pegar um pouco do conjunto das falas ditas aí também, fazer um comentário que eu também acho. Fala da Adri me completa absurdamente, me identifico plenamente com a fala da Adri, que acho fundamental que a gente entenda, como trabalhadores da cultura, que quando um edital, uma política é estabelecida de uma forma em que eu tiro 10 e não sou contemplado, o problema definitivamente não é do meu projeto. O problema é da política como ela é executada. Definitivamente. Né? E aí compete a gente, por isso que a gente fala, este modelo, como eu comecei a aula, ele é excludente, ele é para poucos, ele não inclui as pessoas e etc. E tem toda uma outra discussão que a gente, como sociedade civil organizada,
precisa fazer e, sempre que possível, pressionar poder público, gestores, organizadores de editais, de financiamento, iniciativa privada, o que quer que seja, no sentido de PROAC editais governo do estado desse ano. Quando acabaram as inscrições, a gente chegou à conclusão de que iam ter, no máximo, 7% de projetos contemplados. A pergunta que tem que ser feita no âmbito das comissões de análise é essa: quais são os critérios, como é que faz, como é que não sei o quê, como é que não sei o que lá. No âmbito da política, no âmbito junto ao poder público, a gente tem que falar o que se faz com o excedente de demanda. A gente não pode olhar para essas pessoas, para esses... Então, assim, se tem 40 mil projetos, eu contemplo 5 mil, eu não posso olhar para os outros 35 mil e falar: tchau, gente, ano que vem tentem ser melhores. Melhora aí o teu projeto, que quem sabe ano que vem você entra. Não pode ser isso. Isso é mediocridade. Isso é mediocridade. Tá aproveitando, inclusive, o ensejo do que eu estou sentindo aqui nessa aula, quase que na fala de todo mundo. A gente está todo mundo aqui hoje numa TPE, né, gente? Está todo mundo numa tensão pré-eleição, né? As falas todas estão contaminadas de uma certa TPE que está rondando, deixando uma zona cinzenta de expectativa e angústia em todo mundo. Mas que faz parte disso. Faz parte de um pacote de projeto de governo. Faz parte de um projeto de política pública. Se eu entendo a política pública para um determinado setor apenas, única e exclusivamente de um ponto de vista concorrencial e meritocrático, eu vou sempre produzir uma escala de excluídos. Eu vou produzir uma concorrência absurda e gerar uma massa de excluídos que vão fazer isso. Ah, a pessoa eu conheço, eu até fui melhor que ela. E daí está todo mundo fora. Está todo mundo excluído. Na real é isso. A gente fica nessa tensão, a gente está jogando, brincando e problematizando o que a gente está vivendo agora dessa TPE das eleições, mas o quanto a gente fica nessa tensão na hora que a gente sabe que está para sair o resultado? O quanto a gente, nos grupos, nos coletivos, entre as pessoas, a gente fica assim: ai, daqui a pouco vai sair o resultado. Será que eu vou entrar nessa esse ano? Será que vai dar para mim esse ano? O que eu faço se não der? Isso acaba a minha vida se eu não der? Né? A gente, quando a gente traz aqui nas outras aulas, imagino que nos outros módulos também, mas em tudo que a Cassi também estava trazendo nessa troca que a gente está falando. Quando a gente fala qual é o nosso projeto, como é que ele se insere na nossa comunidade, como é que ele se insere no nosso entorno, eu tenho público, amigo, parceiro que paga ingresso ou não paga ingresso, eu busco formas de apoio junto ao comércio da esquina, a loja aqui do bairro para fazer algumas coisas, a gente faz troca, a gente faz não sei o quê. É tudo formas de a gente também ir pensando que o edital ele não pode ser a tábua de salvação da existência da minha ideia. A minha ideia é muito melhor do que um edital, gente. A nossa, né? A ideia de cada um, o projeto de cada um. A gente não pode entender que o edital é a tábua de salvação daquilo que a gente quer ter como sonho. E aí cabe a gente, tanto nesse lugar, né, de descobrindo, e a gente tem aqui tentado elaborar e discutir estratégias, etc., de como fazer isso. Então, tem gente que faz festa para levantar recursos, para pagar o mínimo, passa chapéu, organiza formas de financiamento regular. Então, tem isso que, por exemplo, né, eu todo mês ajudo tal projeto, então aquele projeto... Então, assim, a gente tem que tentar ir descobrindo. E, junto ao financiamento, problematizar essa questão.
problematizar nas audiências públicas, como eu trouxe na semana passada, problematizar na hora em que houver a organização no espaço que houver para discussão das políticas públicas do meu município, do meu estado, do governo federal. Eu tenho que problematizar que a gente não pode só criar essa massa de excluídos. Isso é um dado que a gente tem que elaborar de alguma maneira, né? E isso passa por quem formula a política também. Não tem como a gente não estar nesta TPE nesse momento por causa disso também, né? Vou dar prosseguimento aqui, tá bom, gente? Acho que a gente deu aí, eu vou dar prosseguimento aqui. Aí tem uma coisinha que eu acho que eu tenho aqui, que né, como a gente vai organizando ao longo do tempo, tem um conjunto de 10 perguntas naquilo que eu entendi ao longo do meu percurso, que se a gente responder essas 10 perguntas sobre o meu projeto, sobre o meu sonho, eu consigo participar de todas as perspectivas de financiamento que eu conheço. Todas que eu conheço. De editais públicos, privados, chamamentos, com maior ou menor escala de complexidade, tendo que ter todas elas ou não no meu projeto que eu vou apresentar para aquele programa. Mas se eu tiver essas todas, eu tenho algo muito complexo, né? Então, que passa também por aquele mapa que a Cassiane trouxe para a gente naquela aula dela. Como é que chamava aquele negócio? Tinha um nome técnico, Cassi. Onde Canvas, era... Model Canvas? Model Canvas. Ah, legal. O Model Canvas, né? Passa também, né? Tem aquelas perguntas do Model Canvas que a Cassi trouxe para a gente, né? Então, assim, como eu organizo na minha cabeça quando eu estou lendo o projeto de alguém, quando eu estou ajudando um artista a organizar um projeto, quando eu leio um projeto, quando eu estou numa comissão, né? Tem esse trio primeiro, que é apresentação, objetivo e justificativa, que é eu responder o que é o meu projeto, né? O que é aquilo que eu faço, para que eu quero fazer, o que, né? Para quê, qual é o objetivo e por que ele é importante nesse momento no mundo. Então, eu entendo que essas 3 primeiras, elas trazem algo que é uma poética do projeto. É aqui onde eu vou contar para as pessoas que eu me apresento. Eu trabalho com dança contemporânea na cidade de São Paulo há 20 anos. Venho fazendo um trabalho de pesquisa continuada. Trabalhamos com elementos que misturam a dança de rua, o hip hop e a batida eletrônica. Esse é o perfil de onde eu existo, né? Para quê? Agora, o meu objetivo, neste momento da existência, é eu criar um novo espetáculo da companhia que vai pegar uma relação entre a música eletrônica e a obra de artes visuais urbanas dos Gêmeos. Essa poética que eu quero investigar agora para fazer o novo espetáculo da companhia. Por quê? Porque nesse momento a gente quer ir para a rua, investigar isso que está acontecendo, porque tem toda uma cena que é de dança de rua, muitas vezes não financiada. A gente vai em vários lugares onde a gente encontra várias pessoas praticando a dança de rua em espaços públicos, em praças, em parques, e eu quero entender o que tem ali. Essa coisa traz um pouco a poética do que eu quero trabalhar. É o imaginário, é o imagético, é onde eu canto a comissão, né? onde eu trabalho com as imagens que vão mobilizar o afeto.
em relação àquilo que vai falar, nossa, que interessante esse imaginário que isso está me abrindo, como ideia de perspectiva de algo a acontecer. Tem esses outras três, o segundo bloco, que, para mim, diz respeito à estrutura. Estrutura que é, como eu vou fazer isso? Que é meu plano de trabalho, né? Ele vai ter 10 meses, ele vai ter 1 ano, ele vai ter 6 meses. E como que desenho eu consigo apresentar minucioso o suficiente para a comissão conseguir acompanhar uma evolução de construção daquilo que eu apresentei nos 3 primeiros, ao mesmo tempo que também não me trave de eu dizer que eu vou fazer tal coisa, tal dia, e depois ter que ficar justificando milhões de coisas para poder alterar qualquer coisa. Né? Com quem que é a ficha técnica, que aí eu apresento quais são os players que estão no jogo, quem são as pessoas que estão participando disso, quem é a minha equipe. E aqui tem algo que, para mim, eu acho importante, que essas 3 coisas, como, com quem e quanto, o orçamento, quando eu olho um projeto, tanto para enviar, quanto quando eu estou numa comissão, essas coisas se interconectam muito fortemente. Então, se eu preciso ter um técnico de som, um técnico de luz e 2 contra-regras no espetáculo, mas eu ainda não sei quem são essas pessoas, porque eu vou contratar ao longo, em geral, a galera, principalmente a galera da graxa, iluminador e criador de som, às vezes já faz parte do projeto, né? Mas, em geral, os operadores, não é tão comum a gente já ter os operadores, a pessoa, né? O nome, para pôr nome e currículo, não é tão comum a gente ter eles num projeto de criação, né? Então, a gente começa a criar e na hora que tiver que operar, que fechar a pauta, é que eu vou pegar uma pessoa que esteja, inclusive, disponível para fazer operação de luz, muitas vezes. Tem muito criador de luz ou muito criador de som que não opera a temporada inteira, né? Então, quem eu preciso considerar em termos de custo, eu gosto de botar na ficha técnica, mesmo que eu não saiba. Aí eu boto a confirmar. Operador de luz, a confirmar. Mas a função existe. Operador de som, atores, Cassiane, Adriana, Pedro. Né? Diretor, a outra Adriana. Produtor executivo, o Carlos. Operador de som, a confirmar. Operador de luz, a confirmar. Assessoria de imprensa, a confirmar. Por quê? Porque eu tenho uma ficha técnica e um orçamento. A ficha técnica, voltando à pergunta que o Pedro fez lá no começo, antes da gente começar a aula, eu ter essa ficha técnica com nitidez me ajuda, inclusive, a entender quais são as funções que eu tenho que ter no orçamento, previstas para eu pagar no orçamento. E isso vai implicar no total, isso vai implicar nos impostos. Né? Então, se eu vou fazer um projeto que eu quero pagar mensalmente essa equipe de trabalho, e eu vou pagar naquele orçamento até do modelo que a Cássia mostrou para a gente, né? Intérpretes, 2 meses, 5, eu preciso ter um projeto que tenha pelo menos 5 meses como plano de trabalho. Eu não posso ter um plano de trabalho de 3 meses e pagar 5 meses para uma pessoa. Então, como, com quem e quanto, isso me dá uma coerência estrutural para o projeto. E essas coisas, numa análise, para além, né, depois desse primeiro momento poético, que o teu projeto me ganhou enquanto proposta de criação, eu vou olhar se ele está coerente quando eu sou comissão.
Porque às vezes a pessoa tem um projeto incrível e bota lá, realização 2 meses, e que qualquer pessoa que tem um pouco mais de experiência na área, por isso a importância da análise pelos pares, vai olhar e falar, amigo, em 2 meses, puta, não dá para fazer isso tudo que vocês estão se propondo. Não é coerente. Ou vai ser mal feito. Vai ser feito de maneira superficial. Mal feito assim. Se vocês forem fazer isso em 2 meses, a coisa vai ser superficial. Não estou julgando nenhum projeto, né? Estou falando de coerência, para a gente olhar, né? São elementos que dão coerência para a gente. Né? Um projeto de 2 meses pode ser extremamente bem sucedido. Às vezes, um projeto de circulação se resolve super bem em 2 meses. Né? Faço pauta, apresento, acabo, presto conta. X. Né? E aí tem um segundo bloco, que eu estou chamando aí um pouco de demais informações, que diz respeito a quando, duração, cronograma, né? Que é diferente. Plano de trabalho é o que eu vou fazer mês a mês para a coisa acontecer. Cronograma é quando eu vou fazer. É mês 1, mês 2, mês 3, mês 4. Se tem tempo, às vezes, tem um projeto, isso também acontece, é um projeto de uma festividade ligada às festas juninas. Então, tem algo aí que é junho, que é fundamental no meu projeto. Senão ele perde sentido. Né? Tem algumas coisas, né? Então, assim, esse desenho da duração e do cronograma de quando a coisa vai acontecer, não necessariamente colocando os meses, né? Como a gente já discutiu. Às vezes, se você coloca que é janeiro, ou é fevereiro, ou é março, ou é abril, isso às vezes te dá uma travada, principalmente por causa dos processos burocráticos. Mas mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, porque é mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, inclusive dá coerência com os meses de trabalho da equipe, que dá coerência com eu pagar mensalmente a equipe e etc. Onde local de realização, que aí tanto onde eu desenvolvo o meu projeto, se eu tenho sede, se eu não tenho sede, se eu preciso alugar um espaço, etc., como o aonde eu vou oferecer o meu projeto para ele ser fruído pelos interessados. Se eu vou viajar, se eu tenho um plano de cidades ou não tenho um plano de cidades, no caso de viagem, se eu já tenho o teatro ou não, se eu vou fazer num único espaço, se eu vou percorrer 5 espaços da periferia da minha cidade, a gente diz desse lugar, que às vezes pode ser fundamental, dependendo do edital também, né? Quem é que está propondo isso? Né? Quem é o proponente? Aí, proponente, pessoa física, pessoa jurídica, MEI, ONG, associação. Muitas vezes, e principalmente para as pessoas que trabalham com o terceiro setor, associações, ONGs, etc., inclusive em muitos editais isso vem no próprio edital, porque a gente passa por uma situação que a pessoa que vai assinar o contrato pode ser essa empresa do terceiro setor, né? Então esse é o CNPJ, mas também é importante eu dizer qual é o artista, o coletivo artístico, o proponente artístico do projeto. Então, por exemplo, no caso de cooperativas, né? Cooperativas escrevem muitos projetos nos editais. Mas vocês podem olhar que, em geral, quando tem lá projetos de cooperativas, está lá, proponente, Cooperativa Paulista de Teatro, cooperado responsável. Aí você começa a entender qual é o artista que está propondo aquilo, porque ele está se utilizando, né? Ele atua via cooperativa como representante jurídica para ele acessar o edital porque pede ou porque ele acha melhor, mas ele é o artista responsável e cooperativas, associações, ONGs, em geral, muitas vezes, elas têm a prerrogativa, em muitos editais, de inscrever mais de um projeto quando o edital limita.
Tem muito edital que só permite que um projeto por proponente. Tem muitos editais, a maioria deles promete que quando tem essa espécie de organização dos terceiro setor que representa o proponente artístico, ela permite que haja mais de um projeto desse mesmo proponente, representando núcleos artísticos diferentes ou artistas diferentes. E para quem que é o público-alvo do projeto que você está fazendo, né? Que é aquilo, né? Que é aquela discussão difícil. Não é para todo mundo, porque ser para todo mundo não é para ninguém, e o quanto eu consigo desenhar especificamente qual é o meu perfil de público, né? Que faz parte desses estudos todos que já foram apresentados aqui. Alguém quer fazer algum comentário sobre essas questões? Isso atende à experiência de vocês? Isso é coerente para a prática de vocês? Alguém quer comentar algo? Deixa eu ler o chat aqui. Não. Não, acho que está bem isso, né? Acho que talvez já seja um pouco mais. Aí a gente tem algumas experiências, algumas vezes, que tem projetos que muitos editais, muitas vezes, eles acabam também trazendo outras perguntas. Também tem sido bastante habitual terem outras perguntas. E aí a gente tem uma delas, que é o que entrega, que é a questão das contrapartidas. E aqui é um item que eu acho, que eu estou chamando de informações de relacionamento com o possível fruidor do teu projeto, né? Como você se relaciona com essa pessoa que vai receber o teu projeto. O que entrega, que são as contrapartidas. Aí a gente entra numa discussão que a gente já falou um pouquinho, né? Se o meu projeto é de criação de dança, eu, Zé Renato, gosto de entender que o meu espetáculo de dança já é a minha contrapartida. Eu acho que quando o poder público te exige mais coisas, eu não gosto dessa exigência. Eu acho ela inadequada. Eu acho que ela não. Eu sou crítico aos editais que, por princípio, te pedem mais contrapartida do que aquilo que é o seu trabalho que você está se propondo a fazer ali. Né? Existe uma discussão da contrapartida que é algo que você dá pelo dinheiro que você recebe do poder público. Sim, eu estou dando a criação do espetáculo que eu me propus. Se o edital traz que, além disso, eu tenho que dar oficina obrigatoriamente, eu tenho que dar palestra obrigatoriamente, eu tenho que fazer outras atividades, ele está me propondo uma coisa a mais do que seria aquele objeto que ele abriu um edital. Ele não está me pagando por alguma coisa. Ou eu tenho que fazer outra distribuição do recurso, que eu particularmente, a gente fala, a contrapartida não pode ser paga. Eu discordo. Eu acho que assim, se está dando uma oficina a mais, aquela pessoa do elenco, do grupo, do projeto que está dando aquela oficina, eu entendo que, exceto se o edital proibir, eu acho que ela deve ser paga pela oficina. Ela está fazendo um trabalho específico dentro do projeto, à parte, a mais. Né? Alguém vê isso diferente? Algum comentário em relação a isso? Não? Beleza. Né? Tem uma coisa aí da divulgação, né, que tem sido também, muitas vezes, eles pedem para a gente especificar como a gente vai divulgar. E eu sinto que a gente está, nos últimos anos. Maíra, você vê diferente? Você quer comentar, Maíra? Adoro. Quero. Oi, eu sou a Maíra, tenho cabelo castanho, curto, olhos castanhos, pele clara e constantemente olheira, porque eu tenho 2 filhas, tá, gente? Eu vejo diferentes, Eu acho que a ideia da contrapartida é exatamente assim. Você tem um projeto, né? Eu estou pagando você por esse projeto.
E aí, o que você vai... Então, o meu, né, eu estou comprando esse projeto de você, mas o que você vai trazer a mais para a população? Eu estou fazendo isso pela população, não por você, né? Eu estou comprando seu projeto, mas estou comprando seu projeto para a população, para divulgar a arte, enfim, a cultura. Então, o que você pode trazer a mais para colaborar, né, com essa forma social mesmo? Porque nem todos os projetos eles têm uma proposta, por mais que eles tenham, vamos supor que você faz um espetáculo com valor acessível, tem um valor acessível, mas ele não necessariamente tem um valor zero, né? Ele não necessariamente tem todos os recursos que não são obrigatórios, né? De audiodescrição, de libras, enfim. E então a contrapartida eu acho que vem para suprir essa parte social, para que vem, né, suprir essa consciência de também fazer, né, um trabalho a mais, de se dispor, não estar ali só trabalhando para ganhar dinheiro, mas de estar ali trabalhando também pelo próximo, por uma questão maior. Eu acho que porque a gente sempre pensa, tá bom, mas aqui, por exemplo, meu projeto do meu congresso, né? É que o congresso, ele é acessível, tem todas as coisas de acessibilidade, ele é gratuito, então eu também já entendo, nossa, tá, mas tem muitas coisas que não são gratuitas, né? E acho que as pessoas, né? Então a pessoa está recebendo ali para fazer aquele projeto, está recebendo ali os ingressos do projeto e está entregando de volta para a sociedade alguma coisa a mais, no sentido de colaboração, sem o intuito de ganho financeiro mesmo, de devolver um trabalho voluntário. Eu vejo dessa forma. Passo a palavra. Maíra, eu entendo o que você fala, mas me dá a sensação, quando eu ouço essa fala, que também acontece dando ali. Então, quando eu mando esse projeto, eu coloquei ali, eu vou fazer a pesquisa em cima da linguagem, de rua, de artes visuais, e vou fazer X apresentações. Né? Pergunta que me fica é por que essas apresentações que eu vou fazer deste projeto... Eu travei, gente? Vocês estão me ouvindo ou não? Alguém agora me fala. Sim, uma parte que não. Eu tinha travado? Então eu vou responder de novo, tá? A pergunta que me fica quando a gente fala disso, Maíra, no exemplo que eu tinha dado, né? A criação de um espetáculo de dança de rua, com pesquisa com artes visuais dos gêmeos, etc. E dentro do que eu estava expondo para vocês, implicava em apresentações. No modelo que eu estava, né, na minha cabeça ali, não era uma pesquisa daquele universo só para gente, para dentro do grupo, né? Implica também uma forma de partilha disso, fosse em ensaio aberto, fosse em apresentações do projeto. Por que isso não é suficiente como contrapartida? É a pergunta que me fica quando eu ouço isso que você fala. Não é que não pode. Não é que não pode. Eu acho que também pode. Mas por que o a mais não pode ser uma opção nossa se fizer sentido dentro do projeto? Por que a gente é obrigado a fazer algo a mais? Né? Alguma forma de partilha, sim, eu acho necessário. O projeto diz assim, eu quero 150 mil reais para eu fazer uma pesquisa do meu grupo dentro da nossa sala de ensaio, sem mostrar para ninguém, e não vou mostrar nada. Aí eu também, para mim, não faz... para mim, esse negócio também não faz sentido. Né? Mas isso para mim eu não acho, mas eu acho que demanda alguma forma de partilha, alguma forma de partilha. Mas quando eu coloco que o meu projeto é a pesquisa, a criação de espetáculo e a partilha, pode ser apresentação completa com tudo, não, ou pode ser
Vamos abrir 3 ensaios abertos. É a nossa proposta de partilha. Não estou escalando e nem dizendo que é melhor ou pior, né? A minha pergunta que fica é por que isso não é suficiente? Por que tem que ter algo a mais? Cassi, você levantou a mão. Eu gosto desse tema aí, mas a gente, eu não sei, Maíra, você estava no dia que a gente falou de contrapartida, que a gente trocou um pouquinho sobre isso também, você trouxe uma percepção, as pessoas foram trocando, né? Porque eu acho que elas não se esgotam, gente. E eu acho que elas não são únicas, que, né? Eu não gosto de ficar dando respostas muito genéricas do tipo depende, mas de fato depende, né? De alguns contextos. Então, por exemplo, o PROAC no último ano, Zé, ele veio com algumas partidas obrigatórias que estava ligado a alguma atividade formativa relacionado àquele bem cultural que você estava produzindo, né? Ou seja, você poder fazer uma oficina, um bate-papo, uma live, uma roda de conversa. Eu acho isso interessante em termos de política, porque você amplia a possibilidade de diálogo com o público, né? E eu acho que não dá para amarrar muito, né? Ela não pode ser muito amarrada no formato. E aí, Maíra, quero aproveitar que você é de Campinas. Maíra foi conselheira de cultura e foi presidente do Fórum de Cultura em Campinas, né? Vai voltar a ser, assim seja, né, Maíra? Então, lembra, Maíra, que a gente teve um período, inclusive a gente se inspirou no PROAC, eu não sei porque o PROAC mudou isso, que a prefeitura tinha um entendimento de contrapartida muito ruim na cidade, que parecia que você tinha que dar algo a mais mesmo. E aí, Maíra, eu vou problematizar esse algo a mais, porque, né, quando uma empresa ganha uma licitação para fazer uma ponte, ela não precisa fazer uma outra pontezinha menor, né, ela ganha o dinheiro e fazer a ponte. Claro que existem licitações, naquela região que você construiu, fazer um parque, não sei o quê, mas isso tem muito mais a ver com concessão do que quando a prefeitura contrata um serviço. Quando ela contrata um serviço, né, não tem muito isso de fazer uma coisa a mais, né? Então, eu acho que uma coisa importante é ser remunerado essa atividade, né, que é um conflito na prefeitura em Campinas, existia esse conflito, as pessoas queriam que essa atividade não fosse remunerada, e eu acho que eu gosto muito daquela definição que eu acabei chegando, né, que é assim, para mim, a contrapartida, elas são as portas e janelas, né, eu uso um pouco esse termo, as portas e janelas que o projeto abre para dialogar com o público. Então, o meu projeto, ele é um espetáculo. Então, a entrega que eu faço, ele já é a produção e circulação do espetáculo, né? Mas que formas de contato eu posso estabelecer para ampliar, pensar nas duas palavrinhas, que são acesso